Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? O versículo de hoje está em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, e diz assim: E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Esse foi o pedido de Deus a Moisés. Ele queria habitar com o povo de Israel. E não era em qualquer lugar, era no meio, no centro daquela nação. Eu escutei ontem uma pregação de um pastor querido falando justamente sobre o santuário. E esse tema me atrai muito, porque o santuário ele mostra todo o plano da salvação. Ele mostra até mesmo o juízo de Deus. Se você não conhece esse tema, você precisa estudar na palavra do Senhor, para que você compreenda um pouco do que Deus tem planejado para esse mundo. Não somente o que Ele já executou, mas aquilo que está em processo ainda. É tão importante esse estudo que você, ao estudar, você vai identificar onde Jesus está nesse momento e qual a tua posição, o que você deveria fazer nesse momento, como você deveria se comportar nesse momento. Mas hoje em especial o que eu quero falar para vocês é desse desejo de Deus de habitar conosco, de ser o centro na vida do povo de Israel. E ele não pede uma casa luxuosa, ele não pede um templo, ele mostra o modelo a Moisés e o modelo era uma tenda, como todas as outras tendas. A diferença é que haveria alguns móveis, utensílios naquela casa que fariam uma diferença simbólica. Cada móvel daquele, cada utensílio daquele representaria Jesus. Mas isso não era o mais importante também. O que faria a diferença daquela casa era que a glória do Senhor desceria sobre aquele lugar e encheria aquela casa da presença do Senhor. Deus deseja muito habitar conosco. E aí surge uma pergunta: e onde é o lugar de Deus na tua vida? Ele é o centro? Ele é o primeiro pensamento teu? Ele está em primeiro lugar na tua vida? Quando você abre os olhos de manhã, agora, quando você acordou, quando você abriu os olhos, qual foi o teu primeiro pensamento? O que você quis fazer primeiro? Muitas vezes, quando a gente abre os olhos, a gente já sai procurando cadê o celular, para a gente ver as notificações, se aconteceu alguma coisa grave, e aí a gente vai perdendo tempo com aquilo ali, quando pensa que não, já está na hora de sair, a gente dá um pulo da cama e corre para que a gente não se atrase para as nossas tarefas diárias. Jesus quer ser o centro da tua vida. Desde que a história da terra começou, que Deus quer habitar conosco. Isso a gente vê no Éden, isso a gente vê no deserto, isso a gente vê em vários lugares da história bíblica e da história do homem na terra. Mas uma coisa que me chama a atenção é que no início, quando Deus quis habitar com o ser humano, e em especial com o povo de Israel, e foi pedido para que fizesse esse santuário, esse tabernáculo, ali foi visto a glória do Senhor. Uma fumaça encheu aquele lugar. Uma nuvem de fogo, uma nuvem espessa durante o dia, também demonstrava que Deus estava com aquele povo. E quando aquele povo chega até a terra prometida, sabe o que aquele povo faz? Além de, durante o caminho todo, eles terem rejeitado o Senhor diversas vezes, mas quando em especial eles chegam na terra prometida, eles pedem ao profeta: nós queremos um rei. Nós queremos ser governados como as outras nações são. Então Deus foi rejeitado nesse momento. E aí passaram-se anos, vem Jesus à terra e João diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram também. Assim como Deus foi rejeitado, Jesus foi rejeitado.
E agora nós vivemos a dispensação do Espírito Santo, ou seja, esse é o período em que o Espírito Santo está governando a terra. E nesse momento, muitas vezes, a gente fecha o nosso coração, a gente entristece o Espírito Santo, a gente apaga o Espírito Santo, a gente não clama por esse Espírito Santo para que ele seja o centro da nossa vida, para que ele habite em nós. Deus veio habitar num tabernáculo no meio do povo. Jesus desce à terra para habitar no nosso meio. E o Espírito Santo hoje está entre nós, em especial dentro de nós, querendo fazer morada. E muitas vezes nós fechamos o nosso coração. Por isso que o Deus da igreja de Laodiceia está à porta, batendo, querendo entrar. Eu fico impressionado com a insistência de Deus em querer morar com um povo tão cabeça dura como nós. Mas ao mesmo tempo me encanta saber que de tantos lugares no universo, o meu Deus escolheu morar comigo. E eu não posso deixar que isso passe desapercebido. Eu preciso entender que hoje eu sou o santuário e que Deus quer habitar em mim. E a sua glória, a sua Shekinah precisa ser vista dentro de mim, através do Espírito Santo. As pessoas precisam ver a glória do Senhor dentro de mim, porque o Senhor quer morar dentro de mim. É Ele quem insiste nesse relacionamento. Quando o casal pecou, Ele foi lá atrás deles, procurar Adão, para saber o que tinha acontecido. Claro que Ele já sabia, mas Ele foi em busca do ser humano. O Evangelho é isso, é um Deus buscando um relacionamento com o ser humano e fazendo de tudo para que esse relacionamento permaneça firme. Mas muitas vezes, como o povo de Israel, a gente rejeita Deus. Como judeus, nós rejeitamos Jesus. E como nação, como mundo atual, nós rejeitamos o Espírito Santo. É impressionante como o ser humano, ele não quer dar o controle da vida a esse Deus que quer ser o centro da nossa vida. Assim como o povo de Israel precisava obedecer à aliança para que Deus permanecesse com eles, assim como os judeus precisavam aceitar Jesus para receberem a salvação, nós também precisamos obedecer a esse Deus para que o Espírito Santo faça morada em nós. Lá em João, capítulo 14, verso 23, diz assim, Jesus mesmo falando, ele diz, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Iremos para ele e faremos morada nele. Olha que coisa linda. Deus está nos dizendo através de Jesus que se nós obedecermos a sua palavra, eles virão morar em nós. Nós seremos moradas da divindade, a Trindade habitará em nós através do Espírito Santo. Tem coisa melhor para você ter a paz que excede todo entendimento? Saber que você é santuário do Senhor. Meu Deus, isso é um privilégio muito grande. Quando chegarmos no céu, seremos consultados pelos heróis da fé, pelos anjos, pelas pessoas que foram salvas. As pessoas que foram salvas no passado, antes da cruz. E eles vão querer saber de nós. Que experiência maravilhosa é essa de ter Jesus, de ter Deus, de ter o Espírito Santo dentro de nós. Alguns viram a glória de Deus, outros andaram com Jesus, mas outros nunca tiveram a experiência que nós temos de ser morada do Espírito Santo, de ser santuário. Isso é tremendo. E essa experiência você não pode perder de usufruir de tudo isso. Então você tem que orar pedindo ao Senhor por isso. E nós vamos fazer isso agora, tá bom? Nós vamos pedir para que Ele seja o centro, para que Ele comande a nossa vida, para que Ele decida por nós, para que Ele execute em nós tanto querer como efetuar. Vamos orar?
Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor, sendo um Deus poderoso, glorioso, santo, magnífico, um Deus que criou todo o universo, que tem lugares tremendos, maravilhosos para morar, escolheu morar no coração de um pecador. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que não desiste, que continua amando, mesmo que muitas vezes a gente vire as costas para o Senhor, mesmo que como filho pródigo a gente vá embora, o Senhor fica no portão esperando. O Senhor vai atrás da sua ovelha, o Senhor vai atrás da dracma perdida até encontrá-la e fazer morada em nós. Oh Deus querido, nós não merecemos, mas nós queremos. Nós queremos que esse Espírito Santo tome conta de cada parte do nosso corpo. Que o nosso cérebro seja a tua morada, Senhor. Para que o Senhor possa governar o nosso corpo. Para que o Senhor possa nos usar para o teu reino. Para que ao abrir a boca as pessoas escutem as palavras do céu e não o que nós achamos. Fica no nosso meio, Senhor Deus. Habita no nosso ser. Faça-nos morada tua, Senhor. Que as pessoas conheçam a cada um de nós como santuário do Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não desiste. Obrigado pela tua insistência. E é essa insistência que vai amolecer o nosso coração. Nós escutaremos o Senhor batendo na porta. E ouviremos a tua voz e te convidaremos para entrar. Nesse novo dia, nós não sabemos o que vai acontecer, mas venha conosco. Se o Senhor estiver conosco, tudo dará certo. Desde já nós te somos muito gratos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.